Nós vamos agora estar orando e colocando a vida do Edmar diante do Senhor, pedindo para que o Senhor possa falar, né, para nossas vidas através da vida dele. O Senhor possa estar abrindo nossa mente, nosso coração, nosso entendimento para entendermos aquilo que o Senhor quer transmitir para a igreja dele hoje. Eu vou pedir aí para o Patrick que está orando pelo Edmar, colocando a vida dele diante do Senhor, as nossas vidas também, Patrick. Amém. Vocês estão me ouvindo aí? Senhor, nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer pela vida do Edmar, Senhor. Muito obrigado pela disposição dele de estar aqui junto conosco nessa noite e poder ser um instrumento nas tuas mãos para a edificação da tua igreja. O Senhor conhece teu povo, Senhor, sabe das nossas necessidades, Senhor. O Senhor construiu um depósito dentro da mente do Edmar, Senhor, no coração dele. Nós queremos pedir que o Senhor possa conduzi-lo de uma forma tremenda, Senhor. Que o Senhor possa ir muito além daquilo que ele programou, que ele preparou. Que o Senhor possa usá-lo com toda a graça que o Senhor já o deu, Senhor. Para que a tua igreja possa receber aquilo que precisa receber, Senhor. Para poder prosseguir essa caminhada, sendo limpa por tua palavra, Senhor. Tendo revelação da tua pessoa, revelação do teu propósito. Que o Senhor possa nos ajudar nessa noite, Senhor. Fala por meio do seu Filho. Nos dá graça para poder receber aquilo que está vindo do Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Edmar? Boa noite, querido. Mais uma vez, né? Querido, o Senhor te dê graça e fique à vontade do nosso meio. Você está em casa, tá, querido? Amém. Amém. Beleza. Fique à O vontade. anfitrião estava lá fazendo as vezes lá no microfone. Obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite. Obrigado aos irmãos aí que estão reunidos virtualmente para engrandecer o nome do Senhor Jesus, né? Nós estamos aqui em função de Cristo, né? Ele é o centro, ele é o alvo, ele é o objetivo, ele é o nosso propósito de vida. É a maneira que nossa vida possa se expressar, buscando ser imitadores de Cristo todos os dias. Então, eu quero agradecer os irmãos por causa disso e reafirmar mais uma vez que a Jesus que estamos, por causa de Jesus que estamos aqui, é o nome dele que nós queremos engrandecer sempre. E a comunhão virtual dos santos nesse tempo de pandemia é uma maneira que o Espírito Santo tem nos ajudado para manter acesa a chama, o fogo e o nosso coração. Eu queria fazer algumas considerações, Maurício, em função de que os irmãos às vezes nem sabem, né? Mas eu sou mineiro, eu sou aí de pertinho, eu sou de Timóteo, sou originalmente de Timóteo, vim para Rondônia em 87, estou aqui desde 87, já tenho alguns anos, muitos anos que estou aqui, mas meus familiares, minha parentela toda é da região ainda aí. Minha família toda reside aí no Vale do Aço, Timóteo, Fabriciano, Ipatinga, Valadares, Miradouro, essa região toda aí é cheia de parente nosso. Um monte de Ferreira, um monte de Gomes, um monte de parentes que Deus nos deu aí do ponto de vista biológico. Então, na realidade, é de mineiro para mineiro, cristão para cristão, né? O bate-papo, ainda que eu estou aqui em Rondônia, estamos aí com nossas raízes fincadas no estado de Minas Gerais. Então, estou falando dos meus patrícios, meus conterrâneos de coração também, né? Além de nossa pátria eterna, nós também temos essa similaridade com o lugar que nascemos, né? Bom demais. Obrigado, Maurício, pelo convite, né? Então, a gente estar junto esse dia aí, para poder compartilhar um pouco das coisas que Deus tem nos falado, e tem nos falado muitas coisas, né? Nesse tempo de pandemia. E eu tenho buscado perguntar ao Senhor o que é que Ele quer que a gente aprenda, né? Porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, porque você sabe que as coisas só cooperam para o bem daqueles que amam, e nós somos daqueles que amam a Deus. Então, há de cooperar conosco. Pode não estar cooperando para aqueles que não amam o Senhor, sem problema. Isso aí é até compreensível, porque eles não amam o Senhor. Mas para aqueles que amam o Senhor, todas as coisas obrigatoriamente devem, né, têm que cooperar. Então, eu tenho perguntado ao Senhor em que tudo isso deve cooperar conosco.
e Deus tem falado muitas coisas boas, muitas coisas legais. E eu pedi ao Senhor o que eu deveria pensar de todo esse conteúdo, dessas coisas que o Senhor tem alertado ao nosso coração. O que é que eu deveria pensar para falar com vocês hoje? Eu queria compartilhar um pouco de uma meditação que eu tenho tido acerca de algo que tem muito a ver com aquilo que a gente está vivenciando. Nós como cristãos, nós temos que ser um ponto fora da curva, porque fomos chamados para viver um outro estilo de vida, um outro padrão de vida, um outro modelo de vida. Nós estamos por aqui transitoriamente falando, né? Por um período de tempo. Nossa pátria é eterna, nosso lugar é eterno. Nosso Deus e nosso Senhor é outro. Nossa esperança não é conforme a esperança desse povo por aqui. Então, fico pensando um monte de coisas, né? O que a igreja, nesse tempo, está sendo, de alguma maneira, prejudicada? Quais são as influências mundanas? Quais são as influências triviais e cotidianas que têm, de alguma maneira, influenciado a congregação? O que do mundo, o que da estrutura de pensamento desse mundo possa, de alguma maneira, estar nos impedindo de desfrutar de Deus e das coisas de Deus de uma maneira mais positiva? Então, eu fiquei com vontade de conversar com vocês sobre um aspecto de tudo isso aí que tem a ver com aquilo que a gente não está podendo ter. Eu acho que isso é uma coisa legal, porque isso me levou a compartilhar, e tenho conversado com os irmãos aqui, o tanto que isso pode nos ajudar a entender a vida de uma forma mais ampla. O ser humano, ele tem a tendência natural de não valorizar as coisas devidamente quando ele a tem, quando ele a possui. Eu vou dar um exemplo simples para vocês, né? Quantas refeições, se te faltasse o pão, em quantas refeições já seria suficiente motivo de você lembrar que você não tem comida na sua mesa? Quantas refeições você precisava ficar sem? Quando eu falo ficar sem, não é por questão de jejum, não. É a sua esposa ou sua mãe chegar na despensa, não ter arroz, não ter feijão. Quantas refeições dessas seria suficiente para você notar que você não tem comida em casa? Que isso te faz falta? Eu te garanto que é apenas uma. Na primeira você vai ficar constrangido, orar ao Senhor, buscar o Senhor, não, devemos dar graça a Deus por tudo, o Senhor nos ajuda, abre a porta, não sei o quê, blá, 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 blá. Lá pela 10ª vez, você já estava questionando se Deus estava te cuidando mesmo, se Deus cuida dos filhos dele na terra, se Deus não tinha te esquecido de alguma maneira. Então, eu estou partindo do pressuposto do faz de conta de não ter, né? Para a gente parar para pensar qual é o valor e qual a gratidão que nós damos às coisas quando temos, quando Deus nos dá. Que nível de gratidão há no nosso coração? Que nível de valor, o quanto que valorizamos as coisas? Vou te dar outro exemplo. Tem coisas na nossa vida, possivelmente você seja como eu, que a gente insiste em pedir a Deus. A gente tem um item, algo que a gente deseja, que a gente quer, uma vitória, uma situação por alcançar. A gente ora 1, 2, 3, 10, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente alcança. A gente recebe a dádiva do Senhor, a resposta da nossa oração. A pergunta é, por quanto tempo a gente mantém nossa oração de agradecimento? Por quanto tempo a gente mantém viva a lembrança de que um dia eu não tinha e Deus me deu, e agora Ele me deu, devo agradecer por ter sido contemplado pelas suas mãos santas e pelas suas mãos benditas. Vou fazer outra colocação. Não sei quantos irmãos nós estamos online aí hoje, Maurício. Você tem mais ou menos uma noção de quantos irmãos nós somos aí hoje online? Não sei. São 37 conexões, agora não sei quantidade. Sim, ok. Então é óbvio que tem muito mais. Então vamos pensar aí nessas 37 conexões, vamos colocar 1 vezes 3 vezes 4, para a gente chegar nos 120, 110 irmãos por aí, beleza? Eu vou fazer uma pergunta só para vocês. Quando você e eu não estamos vivenciando o que nós estamos vivenciando hoje, essa pandemia, com esse distanciamento, com esse isolamento social, e que nós temos os nossos encontros de igreja na casa, nossos encontrões gerais. Então você podia ir. E muitas vezes você não queria ir. Você podendo, mas não queria. E hoje você quer e não pode. Olha para você ver como é que é o negócio. Quando pode,
não tem a gratidão suficiente para querer. Aí dá desculpa no cansaço, dá desculpa porque o olho atravessado, dá desculpa porque a luta, dá desculpa, inúmeras desculpas de nossa alma caída, necessitada de cruz. Mas hoje, então, nós podemos fazer uma observação. É claro que, se não fosse por conta da pandemia, do distanciamento e isolamento social, nós não estaríamos aqui nessa live, porque nós não tínhamos descoberto essa ferramenta. Então, está aí uma das coisas que cooperou para o bem daqueles que amam o Senhor. Aproximamos as distâncias, nós diminuímos as distâncias, juntamos nosso coração de uma forma mais fácil, mais rápida. Amém, graças a Deus. Mas nós não podemos desconsiderar que nós, como congregações, estamos cada um na sua casa nesse momento, por exemplo. Que nem de longe esse encontro virtual pode ser comparado com o nosso encontro presencial. O valor, a grandeza, o calor humano, as relações interpessoais, o crescimento, porque relacionamento produz santidade, relacionamento produz tratamento, relacionamento eu posso servir. Então, quando nós estamos presencialmente, há muito mais das virtudes de Cristo a ser ofertadas e serem recebidas por nós. Mas se você está na sua casa hoje igual eu estou, é porque nós estamos sem poder nos congregar. E eu tenho certeza que você está querendo congregar. Você está sentindo falta de congregar. Nossa, quando vai chegar aqui os irmãos de Paraná, aqui nós somos 600 irmãos, não, mas não vemos os dias de estar juntos, de nos abraçar, não sei o quê. E eu perguntei isso para eles esses dias, perguntei quando você podia, você queria? Será que todas as suas ausências, as suas faltas eram de fato justificáveis? Você deveria não ter estado naquele dia com os seus irmãos? Ou você arranjou uma desculpa para não estar? Então, o ser humano ele tem que ter muito cuidado, porque ele tem essa mania de que quando ele pode, ele não quer. Mas, em compensação, ele pode passar por situações da vida de quando ele quer, ele não pode. Hoje nós estamos vivenciando dias de querermos, mas não podemos nos congregarmos. Isso é um item que eu estou puxando daquilo que eu quero compartilhar com vocês. E coisas como estas deveriam entrar em nossos corações para que nós pudéssemos, então, ampliar nossa visão da vida. Será que, de fato, nós damos o valor devido a todas as coisas que deveríamos valorizar? Será que, de fato, nós valorizamos? Será que, de fato, há dentro de nós a gratidão devida por todas as coisas cujas quais deveríamos valorizá-las? E, de fato, agradecer o Senhor, lembrar dos feitos do Senhor? Ou será que todas as coisas, para receber de nós o valor devido, Deus vai ter que nos tirar antes? Eu acho que não precisa disso. Podemos ter um coração educável, ensinável, de pronto, vamos aproveitar agora esse momento, por exemplo, de distanciamento, de não podermos estar juntos, para aprender a ampliar a nossa visão, para que o valor que a gente vai dar para as coisas que Deus tem nos dado possa ser ampliado assustadoramente, de maneira que Deus encontre em nós um coração grato, um coração agradecido. Porque valorizar, valor e agradecimento e gratidão, elas são sinônimas. Quem valoriza é grato, quem é grato valoriza. Nem sempre quem tem valoriza, mas quem tem pode valorizar e deve valorizar e deve ter gratidão pelas coisas que Deus tem nos dado. Se Deus nos der graça, quero compartilhar com vocês um pouco mais hoje. Vou dar um exemplo para vocês que vocês acho que, como eu, vocês vão ficar surpresos. O exemplo que Paulo dá para os irmãos, na realidade não é Paulo, escritor aos Hebreus, há controvérsia, mas vamos colocar na conta de apenas o escritor aos Hebreus. Olha o que ele fala, o que Deus pensa sobre pessoas que vê os feitos de Deus e não valoriza. Pessoas que presenciam os feitos de Deus, mas não valorizam, não dão o devido valor e a devida gratidão a Deus por aquilo que ele fez. Queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 3. Queria ler alguns versículos com você aí. Eu saí da minha quarentena quarta-feira agora, então passei pela Covid, estou com muita sede, estou com muitas reações ainda pós-Covid. Vamos lá, Hebreus capítulo 3. Podemos ler, acharam? Vamos ler a partir do versículo 5.
Interessante que Hebreus faz uma citação de algo que ocorrera no Velho Testamento e que repete isso para nosso ensino e proveito no Novo Testamento. Diz assim: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz. Quero aqui fazer alguns grifos importantes. Primeiro, que agora a casa de Deus somos nós. Essa casa somos nós. Segundo, se ouvirmos a voz do Espírito Santo, se eu ouvir hoje essa voz, agora vem um ensinamento que estou querendo trazer a vocês. Não endureçais vossos corações como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. 40 anos esse povo tinha visto as obras de Deus entre eles. E Deus diz que foi provocado, que foi uma tentação que eles fizeram com ele no deserto. Foi coração endurecido. Ora, mas como assim? Que tentação foi essa? Que provocação foi essa do deserto? Que tentação essa foi contra Deus? Por que esse povo colocou Deus à prova? Porque eles viram as obras de Deus por 40 anos, mas não as consideraram. Foi esse povo que viu Deus abrir o mar e atravessar a pés enxutos. Foi o povo que viu Deus fazendo com que essas águas se fechassem, matando o faraó e seus cavaleiros, o seu exército, o exército de faraó naquela situação. Foi o povo que viu Deus ganhar aquela guerra de livramento. Antes disso, nós não podemos esquecer de fazer menção nas pragas. Deus moveu tudo para aquele exército poderoso, faraônico, abrisse mão da escravidão daquele povo para uma terra que emanava leite e mel. Aquele povo viu Deus operando com praga sem igual. E foi lá naquele lugar que nós tivemos a representação da Páscoa, quando o Cordeiro Pascal, eles matavam e aspergiram nos umbrais das portas o sangue, onde os primogênitos deles não morreram. Vocês imaginam a mortandade que aquele povo tinha visto e os filhos deles todos poupados? A pergunta é, se eles tivessem perdido os filhos deles, eles tinham gostado? Não. E Deus poupara todos os seus filhos, todos os primogênitos. E Deus livra eles das mãos de Faraó. Deus livra eles da opressão de Faraó, que hoje é uma tipificação do mundo sobre nossas vidas. Então Deus lembra que esse povo o tentou, porque eles não valorizaram a obra ou as obras que ele houvera feito entre eles durante aquele período de 40 anos. E eu estou começando a contar a história para vocês. Vocês imaginem? Aí esse povo sai do outro lado, a pés enxutos. Imagina que fenômeno! Você olhar para trás, as águas cujas quais abriram agora se cerram e se fecham, e está todo mundo morrendo agora ali, o seu inimigo sendo dizimado pelo poder do Deus a quem ama você e guerreia e pleiteia a tua causa. E Deus, levando esse povo pelo deserto até chegar à terra prometida, guardava eles à noite com a coluna de fogo para lhes esquentar, para que eles não sofressem nas baixas temperaturas noturnas do deserto. Durante o dia, uma nuvem cobriu o sol para que eles não fossem queimados por insolação. Olha o cuidado, olha a proteção de Deus na vida desse povo. Será que você já tinha associado provocação, tentação contra Deus por falta de gratidão? Por falta de reconhecer os feitos dele?
por falta de ter um coração agradecido por tudo aquilo que Deus faz com as nossas vidas? Quero te fazer uma pergunta. Qual que é a sua gratidão pela sua salvação? Um dia eu atravessei a pés o Mar Vermelho, porque ali era a tipificação do nosso batismo. Um dia eu fui batizado, um dia eu fui incluído, um dia eu morri e ressuscitei, um dia eu recebi vida eterna, uma vida eterna com Deus e não com o diabo. Um dia eu recebi a salvação que procede da fé, da graça mediante a fé. Um dia a vida entrou na minha vida e a morte foi sucumbida. A pergunta é: qual o seu nível de gratidão pela tua salvação? Qual o seu nível de gratidão por você ter recebido de Deus o direito de morar com Ele eternamente na cidade santa? Ah, mas se passar por qualquer dificuldade, rapidinho lembra para pedir para Deus, reclamar com Deus, bater na porta, porque está passando por dificuldade. Diga o que você tem, qual que é a sua gratidão para o que você tem, porque a denúncia do escritor aos Hebreus, feita, é como se fosse uma declaração dos sentimentos do coração de Deus contra aquele povo. Foi um povo que provocou a Deus, um povo que colocou a Deus à prova, porque via as obras dele e não considerava. E o que dizer do maná? Comida que caía do céu. Ei, Maurício, o que é isso? Maná significa exatamente isso. O que é isso? Ah, o que é isso só serve para hoje, não adianta pedir para amanhã. Se você coletar para amanhã, vai estragar. Amanhã tem de novo o que é isso. E depois de amanhã tem de novo o que é isso. Irmãos, eu me converti em 87. Na minha casa nunca faltou o pão. Na minha casa nunca faltou o que é isso. Todo dia eu levanto pela manhã, eu tenho pão. Eu tenho café. Todos os almoços da minha vida, eu tenho lá as minhas refeições para serem comidas e com alegria de coração. A pergunta é: quantos de nós, em nome da tal religiosidade, não, nós não somos religiosos, nem oram mais, agradecendo ao Deus que proveu as nossas necessidades, nos dando pão de cada dia. Oração de Jesus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Aí esse Senhor nos dá o pão nosso de cada dia e a gente esquece de dizer obrigado pelo pão nosso de cada dia, Senhor. Obrigado porque na minha mesa eu tenho que comer e dar de comer para os meus filhos e minha esposa, Senhor. Gratidão. Valorizarmos as bondades de Deus e as misericórdias de Deus e os feitos de Deus sobre nossas vidas. A chamada aos Hebreus é para valorizar, porque Deus está corrigindo os nossos pais do deserto, porque eles não valorizaram, eles não agradeceram, eles não tiveram um coração agradecido a Deus por aquilo que Deus lhes fizera no deserto. Aí eles ficaram chateados com Deus. Estamos cansados de comer maná. E todas as vezes a reclamação deles era vontade de voltar para o Egito. Ah, como era bom. Ah, como a gente vivia lá. Ah, não sei o quê. Irmãos, que não haja em nós esse coração ingrato e infiel. Que não haja em nós, porque tem algumas traduções que chamam isso coração ingrato e infiel, para apartar do Deus vivo. Ingratidão e infidelidade, elas caminham juntas. Juntíssimas. Aí Deus sabe o que resolve? Dar codornizes para eles, a comer até sair pelos narizes. Deus recolhe as codornas, não sei de onde, e falou assim: não, tá bom, vocês querem comer carne? Fica tranquilo, eu sei. Foi eu que fabriquei a proteína, vou trazer uma proteínazinha para vocês. Eu estou fazendo lembrança a esses feitos, irmãos, porque Deus reclama isso do povo. Porque Deus reclama do povo ter tido memória curta. Memória que não foi capaz de manter viva dentro de si, nas suas histórias de vida. Um Deus que está sempre presente, nos suprindo, fazendo milagres. Se você está aí do outro lado, é porque Deus, por sua bondade, abriu a janela do saber e colocou na mente de alguém que era possível fazer um aplicativo,
que conectasse a gente. Não pensa que isso não tem as mãos do nosso Deus. É Deus abrindo a janela do saber para guardar você e a mim, para poder nos aproximar em meio a esse tempo de loucura. E se você está me ouvindo, é porque você tem um aparelho celular, no mínimo, que é possível de conectar uma rede de internet. Ah, é porque tem internet na sua casa. É porque você tem algum tipo de benefícios que Deus te deu. E a sua gratidão por isso? E o seu coração agradecido por isso? Deus nos chama a valorizar as coisas, mesmo quando nós ainda temos. Não é fazer como agora, deixar de poder nos reunir para ter vontade de reunir. E quando podia reunir, muitas vezes não fazia questão de reunir. Tratava até com desdém. E se o irmão cobrasse ainda, ô queridão, você não foi no encontro, o que aconteceu com você? Podia não responder, mas podia falar assim, quer controlar a minha vida? Tem que ficar dando conta de tudo, esse povo fica em cima da gente o tempo inteiro, querendo saber quem te quer, quem te fez, Hein? Que vergonha, né? Que vergonha, que coração feio, que coração destoante daquilo que a gente está lendo. Vamos continuar? Porque aqui há uma asseveração de Deus que me traz muitas preocupações. Versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Deus é um Deus que não trata a aparência. Deus é um Deus que trata a motivação, trata o coração. E Deus sabia que naquele coração daquele povo não havia gratidão, não havia desejo de engrandecê-lo pelos seus feitos. Erravam lá dentro. Às vezes a nossa boca diz coisa que não condiz com o nosso coração. Às vezes nosso comportamento é falso. Mas Deus é um Deus que olha para o nosso coração e completa isso o Senhor. Eles também não conheceram os meus caminhos. Deus relaciona o conhecer o seu caminho, a gratidão, a reconhecimento dos seus feitos em nossas vidas. Porque eles ignoraram as obras do Senhor. Deus disse, eles não conheceram os meus caminhos. Irmãos, é sério um negócio desse. Porque é sério, mas tem uma lógica também. Porque quando você não é grato, você não reconhece que foram as mãos de Deus que te deu. Você não reconhece que foi a bondade e a misericórdia do Senhor que te colocou naquela situação. Eu vou contar outra historinha rapidinho assim. Eu conheço muitos irmãos que oram anos para passar em concurso público. Ora anos. Às vezes fica 2, 3, 4, 5 anos orando. Fazendo prova e levando pau e não passa. Aí um dia passa. O máximo que ele faz é dar um testemunho na igreja, na casa, que ele passou no concurso público. E não gaba do Deus que deu aquele emprego para ele. Não muito tempo depois vai estar reclamando por causa do emprego, que não está ganhando bem, por causa disso, por causa daquilo outro. Fica igual criança que é mal acostumada, que os pais dão tanto que ele não valoriza o presente que recebe. Nós precisamos aprender com essa advertência aos hebreus. Porque se hoje ouvir a sua voz, se hoje ouvir a voz do Espírito, não endureça o coração. O que é esse endurecer o coração? Como os vossos pais fizeram lá no dia da provocação. Hoje o Espírito Santo está nos chamando para nós termos um coração grato, valorizarmos as obras de Deus. Porque aqueles que não fazem isso, olha o que diz o versículo 11, eu jurei, não entrarão no meu descanso. Olha que consequência grave daqueles que não reconheceram as obras de Deus, que Deus tanto fez por eles no deserto. Deus disse, vocês não vão entrar no meu descanso. Irmãos, eu não quero, por causa do meu coração, de ter um coração ingrato e infiel, ouvir isso da parte do meu Deus. Ao contrário, eu quero que ele saiba que eu quero valorizar o mínimo que ele me dá. E o mínimo que ele me dá eu vou valorizar porque é aquilo que eu precisava. Porque ele sabe das minhas necessidades. E ele me supre conforme o desejo do coração dele.
Tende cuidado, irmãos, versículo 12. Jamais aconteça de haver entre vós um coração perverso de incredulidade ou infiel. Esse coração perverso, esse coração incrédulo, esse coração infiel que vos afaste do Deus vivo. Incredulidade, perversidade, infidelidade para aqueles que não reconhecem os feitos de Deus no seu caminho. É muito fácil a gente falar todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. É fácil. A pergunta é, e em tudo aquilo na sua vida, você agradece? Tudo que acontece no seu viver, no seu cotidiano, é fonte de gratidão do teu coração diante do Senhor? Vocês sabem o que eu passei por momentos difíceis na minha vida. Eu, em 2012, tive um AVC hemorrágico, quase faleci. Possivelmente muitos de vocês devam ter orado por mim. Devo ter dado trabalho para vocês aí também, porque andaram pedindo oração para mim no Brasil inteiro. E no meio daquela situação, eu estava orando ao Senhor e dizendo assim: Senhor, quem disse que apenas a saúde é um benefício do Senhor na minha vida? Senhor, Tu vais ser meu Deus, tanto na saúde quanto na enfermidade. Meus lábios vão de continuar Te louvando, independente da circunstância, porque não ter saúde pode ser um desejo de Deus para a minha vida. Isso não pode ser motivo de eu ficar murmurando o nome do meu Deus. Ao contrário, eu hei de louvá-lo porque Ele tem me sustentado e há de me sustentar por esse tempo de peregrinação. Porque o que são 70, 80 anos perto da eternidade com o meu Pai? Se sofresse o resto desses dias da minha vida terrenal frente à minha eternidade com Deus, não há do que se comparar. Então, tende cuidados, irmãos, para que não aconteça de haver em qualquer um de vós esse coração perverso, infiel, incrédulo, e assim vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos, animai-vos mutuamente a cada dia. Aqui Deus está usando eu hoje, para poder te animar hoje, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Você percebe que Deus relaciona a dureza de coração e o engano do pecado com esse coração ingrato, que esse coração infiel. Deus relaciona a ingratidão, a dureza de coração, a incredulidade e ao afastamento do Deus vivo. E então hoje Deus está nos chamando de novo a revisarmos o tamanho da nossa gratidão, o tamanho daquilo que de fato a gratidão ocupa no nosso coração. Se de fato, se nós somos gratos de fato ao nosso Senhor por todas as coisas que Ele tem nos dado. Você agradece ao Senhor pela sua vestimenta? Você agradece ao Senhor pela casa que você tem, por exemplo? Você agradece ao Senhor? Você é grato a Deus? Se lembra, irmãos, nosso amado Jesus curou 10 leprosos. Todos eles excluídos da vida social. Todos eles miseravelmente vivendo uma vida de ostracismo. E Jesus os cura. Apenas um volta para agradecê-lo. E Jesus faz questão de mencionar esse feito. Cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Porque só você voltou para agradecer. Só você. Nós estamos em que lado? No que volta para agradecer, reconhecendo as mãos, os feitos, a bondade? Ou entre os 9 que recebe? Muito obrigado. Não fez mais de sua obrigação? Você é Deus, é para isso mesmo? Para me servir? Que lado a gente quer estar? Deus está querendo tirar a poeira do nosso coração acerca desse tema, para que todos nós reassumamos nossa postura filial, mas é de filhos com coração grato ao Pai. Um coração extremamente agradecido ao nosso Senhor por todos os seus feitos em nossa vida. Irmãos, a palavra provocação, ela
Na língua portuguesa é como se alguém provocasse o outro do ponto de vista de incitar a raiva ou a ira. Mas a provocação na palavra de Deus é você desviar do caminho. É você sair de lado. Quando Deus usa essa expressão para o povo dele, para o povo de Israel, ele vai dizer, por que vocês desviaram do caminho? Por que vocês saíram de lado? Deus associa ingratidão com o desvio de caminho, com o sair de lado, descaminhar. Será que a gente tem esse enfrentamento contra a ingratidão dentro de nós? Ou a gente, de alguma maneira, acalenta a ingratidão como se nós fôssemos vítimas de alguma coisa e tivéssemos o direito e merecemos mais ainda? Como é que é nosso coração em relação a isso? Eu queria chamar você para ler um salmo comigo. Topa? Salmo 103, dentro desse assunto, desse contexto. Vamos ler? Eu vou dar umas tossidas aí, mas é pós-Covid, viu, gente? Salmo 103, do 1 ao 7, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Irmãos, temos que fazer um exercício para listarmos os benefícios de Deus. Você pode ter certeza que você investir muito mais tempo agradecendo do que pedindo. Você pode ter certeza disso, porque muito mais tem feito o Senhor por nós do que as nossas necessidades. Ele tem sido muito fiel, muito generoso conosco. E aqui o salmista dá uma ordem para a alma dele. Ó minha alma, psique, intelecto, vontade e emoções, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Sejamos honestos. Nós temos treinado nossa alma quanto a isso? Nós temos de fato treinado nossa alma para não permitir esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor sobre nossas vidas? Eu costumo dizer, irmãos, que na nossa relação com Deus, nunca ninguém vai conseguir dar mais do que recebe do Senhor. Ninguém vai dar conta de dar mais para Deus qualquer coisa do que do Senhor ele tem recebido. Ninguém. Porque Deus é generoso em misericórdia. Deus é maior do que o homem. E o próximo versículo, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Seria possível você estar na presença do Senhor, relacionando com o Senhor, se Ele não perdoasse suas iniquidades? E não é apenas as iniquidades de quando você não era convertido que se arrependeu. Porque a primeira carta de João diz que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, nele não está a verdade. Então significa que todo dia você e eu vamos necessitar da bondade, da misericórdia perdoadora do Senhor sobre nossa vida. Precisaremos do sangue do Cordeiro para entrar no novo e vivo caminho, que é a única segurança que você e eu temos, é pelo sangue de Cristo, sangue que perdoa as iniquidades. Se eu posso estar com você aqui hoje, em nome de Jesus, é porque minhas transgressões foram perdoadas. Hoje, inclusive, a única possibilidade da gente poder falar com o Senhor é porque Ele perdoa as nossas transgressões. Qual o valor que você dá para o perdão de Deus na sua vida? Ou você, às vezes, tenta se comportar diante de Deus como se você fosse perfeito. Irmãos, o mesmo texto que a gente usa de 1 João para a nossa catequese, quando a gente explica sobre andar na luz, ele não apenas fala sobre andar na luz, ele também fala sobre as motivações do nosso coração, de nos aproximarmos do Senhor como se nós não tivéssemos pecado. Precisamos
lembrar de todos os benefícios. E aqui o salmista diz, ele quem perdoa. Se você tiver memória curta, quase que ele está falando assim com a gente, né? Sabe, você tem memória curta, você não consegue lembrar dos benefícios do Senhor, não? Eu vou te lembrar de um, já vou começar de um. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Bendito seja o Senhor, que hoje, por causa da sua bondade, da sua misericórdia, não recaiu sobre nós nem juízo e nem ira, mas recaiu sobre nós amor e perdão. Que bênção poder servir esse Deus pronto em nos perdoar, que não se cansa de ser amoroso e perdoador para com cada um de seus filhos na terra. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. E aqui não apenas as enfermidades físicas, mas também as enfermidades emocionais. É Ele quem nos sara. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Me converti, tinha 18 anos, estou com 51 anos. Sou testemunha viva de que Deus tem me feito fartar de bens. Quando me converti, eu tinha uma calça jeans e 2 camisetas para usar. Não tinha nenhuma bicicleta para andar. Mas o meu amor pelo Senhor não foi por aquilo que Ele podia me acrescentar financeiramente ou materialmente. Foi por aquilo que Ele fez em mudar meu coração, me tirar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esse Deus tem me acompanhado durante toda a minha vida. Por isso que hoje eu estou sentado numa cadeira confortável. Eu estou com o ar-condicionado ligado. Eu tenho um computador, eu tenho um celular, eu tenho internet e eu posso falar com os meus irmãos. Se eu fosse voltar à minha história, se hoje fosse meu primeiro dia de conversão, nem nessa live eu podia participar, porque era impossível, eu não tinha nenhum aparelho desse. Eu não tinha condições de me comunicar com ninguém. Eu ia ter que pegar e ir na casa de algum irmão para poder assistir na casa de algum irmão. É Ele que tem nos fartado de bens. É por pura bondade dele, por pura misericórdia do Senhor. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Termino aqui no versículo 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. A mesma citação de Hebreus também trazida aqui no texto do salmista. Irmãos, nós precisamos aprender a falar bem do nosso Pai. Mas para isso a gente precisa reconhecer seus feitos. A gente precisa enumerar todos os benefícios que Ele tem feito para conosco. Toda a bondade do nosso Pai sobre nossas vidas. Eu sei que você é ovelha do Senhor, assim como eu sou. Eu sei que hoje o Senhor deve estar falando com você, assim como Ele tem falado conosco aqui nesses dias. Aprendamos a valorizar as coisas quando Deus nos dá. Não espera perder para você sentir falta. Ao contrário, reconheça que foram as mãos do Senhor que te deu todas as coisas. Reconheça que é por causa das mãos do Senhor, da misericórdia, da bondade do Senhor que você está aqui hoje me ouvindo. Reconheça isso. E muda a sua forma de ser. Tem pessoas que são prontas para reclamar. Reclama dos irmãos, nunca agradece dos irmãos que Deus deu para ele em Cristo Jesus. Não olha para os irmãos da igreja na casa como parte de uma promessa cumprida que nos daria 100 vezes mais nessa vida. Muitas vezes só consegue ver defeito. Nas relações interpessoais, pinça os defeitos dos irmãos. Mas os seus lábios não têm uma palavra de gratidão. Ser obrigado pelos meus irmãos. Hoje nós cantamos um cântico que Deus deu a Asaf algum tempo atrás, muitos anos atrás. Será
que nós tínhamos tanta saudade dos nossos irmãos quando podíamos estar com eles sempre? Será que de fato nós reconhecemos que eu não sei o que seria da minha vida sem meus irmãos e as minhas irmãs? Será que isso vai acabar quando a gente poder voltar a congregar? Será que vai ser como o orvalho da manhã, o amor de Efraim? Será que vai ser como o orvalho da manhã que cedo passa? Ou a gente vai tornar perene a nossa necessidade dos irmãos? A necessidade da comunhão, a necessidade da relação, a necessidade de estar juntos, a necessidade de valorizar, a necessidade de elogiar, a necessidade de agradecer a Deus por eles e agradecer a eles porque Deus nos deu a eles. Como venceremos essa pandemia? Com o coração mais enobrecido, com o coração mais ensinado pelo Senhor? Quero concluir lendo mais um salmo com você. Eu tenho um texto de Isaías, vou deixar ele fora, eu quero ler mais um salmo com você. Porque ele faz menção ao texto de Hebreus também. Salmo 95. Vamos lá? Olha que conclamação linda do salmista. Vinde, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Vamos dar uma paradinha aí? O Maurício, que é um irmão da música aí, esse que cantou para nós aí. Como é que é o nome dele? Patrick. O Patrick. Eu imagino que seja assim, né, Maurício? Todo encontro da igreja que o Patrick pega aquele violão para nos ajudar na musicalidade. Todo mundo canta com júbilo, celebram com efusividade, porque eles estão diante do Rei, do Deus da salvação deles. Não está vindo. É aqui a nossa cabeça. Se estivesse no leito, doente, ia sentir saudade, né? Tivesse quebrado os 2 braços, eu queria bater uma palminha. Nossa, que trágico, Edmar. Não, me perdoe. O exemplo do contraste é para abrir nossa mente, para despertar em nós o desafio da obediência prática, da obediência inteligente. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos. Como assim? São as demandas que Deus espera que a sua igreja cumpra. Aprender a ir até Ele com cânticos de júbilo, com celebrações, de ir ao encontro dele com ações de graças. Obrigado, Senhor, porque me destes isso, aquilo outro, tem feito isso por mim. Vamos cantar as vitórias dele com salmos. Você sabia que do significado da palavra bendizer ao Senhor é gabar do Senhor, falar bem? Quantos apelos há na palavra dele para que nós, como filhos dele, tenhamos essas expressões práticas de gratidão, de júbilo, de alegria por aquilo que ele é, por aquilo que ele tem feito por nós. Porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão a profundeza da terra e as alturas do monte lhe pertencem. Olha, mostrando a amplitude do tamanho do poder de Deus. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos, prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Quantos irmãos nem adora e nem prostra, nem ajoelha. Ficam tesos na presença do Senhor. Semideuses, que isso? Não sabe quem é Deus? Não conseguiu enxergar quem é Deus, quem é você? Ao apelo, adoremos, prostremos, ajoelhemos.
Ele que nos criou. Ele é nosso Deus. E nós, povo do seu pasto, ovelha de suas mãos. Olha a expressão de Hebreus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Beribá, como no dia de Massá, no deserto. Irmãos, o não reconhecimento dos feitos de Deus tem uma forte ligação em relação com o coração endurecido. Não reconhecer os feitos de Deus, não engrandecer e agradecer a Deus, uma forte relação com o descaminho. Como não seguir o caminho de Deus. O caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, mas não há o caminho do justo fora do caminho de Deus. E o caminho de Deus está completamente vinculado à gratidão, ao agradecimento do nosso coração, a termos um coração grato, um coração que engrandece ao Senhor, que reconhece quem Ele é e quem nós somos e o que Ele tem feito por nossas vidas. Esta semana, queridos, eu passei 15 dias de Covid aí, e no início da Covid, Maurício, eu perdi paladar e olfato. Queridos, quem me conhece de perto ministerialmente sabe que uma das coisas que eu valorizo fantasticamente na obra criacional de Deus são os 5 sentidos. Eu prego sobre os 5 sentidos, de tanto que eu amo, porque Deus não precisava fazer a gente com visão, audição, tato, paladar e olfato. Ele não precisava. Foi Ele que fez. Ninguém ia cobrar isso dele depois. E quando você começa a analisar a capacidade da interação com a vida através dos 5 sentidos, você fica mais apaixonado por Deus. Eu sou muito apaixonado por Deus, só porque Ele me deu os 5 sentidos, eu fico mais apaixonado por Ele ainda. Só que eu perdi. Eu estou aqui em casa, nós íamos ter uma live de encontrão no final de semana, no domingo. Terminamos de almoçar no domingo aqui em casa. Meu genro havia contraído Covid, estava na casa dele. A minha filha, que está grávida, veio para minha casa em função da sua gravidez por causa da Covid. Terminamos de almoçar, sentado nessa poltrona que estou aqui agora. Minha filha disse assim: pai, vou fazer um cafezinho para nós. Eu acho, filha, vamos lá. Mineiro com café e queijo, pode fazer o café, vamos tomar. Ela, beleza. A Ana passou o café, eu não senti o cheiro do café. Eu achei estranho demais. Fui lá, peguei o pote de café e abri. Rapaz, o café não está velho. Como é que eu estou sentindo o cheiro do café? Sem paladar. Irmãos, quantas vezes você agradeceu a Deus porque você sente o gosto das coisas? Você agradeceu a Deus porque você sente o cheiro das coisas. Eu fiquei quase 15 dias sem sentir paladar e olfato. E Deus pôde potencializar dentro do meu espírito a gratidão por causa dos sentidos. Porque, irmãos, é uma conexão que Deus fez com a vida prática, a vida real. É você só percebe que tem vento por causa do tato. Senão você não saberia, você veria as folhas balançarem, mas você não sentiria a brisa do vento. Bendiz a minha alma, o Senhor. E não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Mais uma vez, quero dizer, meu Deus, obrigado pelo paladar. Obrigado pelo olfato. Obrigado pela audição. Obrigado pela visão. Obrigado pelo tato. Obrigado por eu poder interagir com os meus irmãos, porque você criou os sentidos em nós. Que possamos ter uma alma governada pelo Senhor, uma alma santificada pelo Senhor, e que essa pandemia nos ajude a fazer uma reflexão
de que não apenas o distanciamento nos roubou a possibilidade de estarmos juntos, para que a gente valorize o estar juntos, mas que isso possa alcançar uma amplitude muito maior, da gente entender de que precisamos agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem nos dado, por todos os seus benefícios. Por isso agradeço ao Senhor por esse tempo com os meus irmãos, que vocês possam ter sido enriquecidos da mesma maneira que eu tenho sido, de abandonar um coração incrédulo, um coração ingrato, um coração infiel, e não me apartar do Deus vivo, e nem provocar o meu Deus por causa da minha ingratidão, mas que Ele de pronto possa me ouvir através dos meus lábios, dizer obrigado, Senhor, por A, por B, C, D, por todos os seus benefícios, por toda a sua bondade sobre nossa vida. Eu sou pai de 3 filhas. Tenho uma casada, que tem um neto, e ela está grávida. Eu não sei se você é assim, pai e mãe, mas eu me converti solteiro, me casei, então eu constituí família no reino de Deus. E eu, antes de ter filhos, eu orava a Deus, Senhor, que os meus filhos te amem e te sirvam. Senhor, que os meus filhos optem pelo seu caminho. Senhor, que os meus filhos criem uma identidade de amor para com o Senhor. Que eles não se afastem dos seus caminhos. E não conhecia nenhum dos meus filhos, porque eles nem existiam ainda. Isso era projeto. Hoje, eu tenho 3 filhos. Será que não seria justo eu sempre me lembrar? Senhor, obrigado porque meus filhos são crentes. Obrigado porque eles te amam, Senhor. Obrigado porque eles decidiram te amar. Obrigado porque o Senhor atendeu minhas orações. Obrigado porque o Senhor tem me dado filho que te amam. Mas quando nossos filhos erram, nós somos os primeiros a abrir os lábios para reclamar e para brigar. Que Deus nos ajude a valorizar a multidão de coisas boas que Ele tem nos dado, porque é das mãos dele que nós temos recebido. Que Deus abençoe vocês, que Deus acrescente mais dele em vocês e em minha vida, para que sejamos mais semelhantes ao nosso amado Jesus. Obrigado demais por ter dado esse tempo a mim para compartilhar um pouco com vocês da palavra do Senhor.